pobre morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Jesus nos conta outra parábola. Uma parábola que tem dois personagens principais. Um rico sem nome, imagem de um uso errado, egoísta da riqueza, apenas para seu luxo e satisfação. E esse rico sem nome é a imagem das pessoas que se ocupam tanto com elas mesmas, que não enxergam, que são indiferentes com aqueles que sofrem diante delas. Por isso ele não tem nome, porque ele recebe o nome de tantas pessoas que agem desse modo. Do outro lado, temos um pobre. E esse pobre tem nome. O nome dele é Lázaro. E Lázaro tem um significado. O nome Lázaro significa Deus o ajuda. Não tem seguranças humanas. Não tem recursos, nem para cuidar das suas feridas e saciar a sua fome. É aquele que, esquecido por todos, é cuidado por Deus. Este é Lázaro, que vive à porta daquele que não o enxerga. As bem-aventuranças, Lucas capítulo 6, versículo 20, diz: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. A lógica, ela é invertida pós-morte. O pobre, aquele que só Deus cuida, é acolhido junto de Deus na eternidade feliz. O rico, sem nome, que teve tudo em fartura e abundância ao longo da vida, agora experimenta um sofrimento intenso. O nosso destino, o meu e o de cada um de vocês, o nosso destino eterno está condicionado às nossas escolhas, às nossas atitudes. O caminho é o amor. Não um amor de sentimento, mas um amor de serviço aos irmãos. Esse evangelho de hoje, que é o tema de nossa reflexão, ele é um dos evangelhos mais ricos de detalhes e certamente demandaria muito explicá-lo de modo detalhado. Me proponho hoje apenas a destacar temas que estão presentes nesse texto. E temas que mereceriam, sem dúvida, cada um deles, uma abordagem atenta. Poderíamos tentar focar no pobre, no Lázaro, e a partir de um olhar mais focado em Lázaro, refletir sobre o convite de Deus aos pobres para suportarem com paciência e esperança as suas dificuldades. E vejam que seria uma reflexão muito oportuna. Quantas pessoas sofrem. Estamos no momento do país de desemprego, de endividamento da população, de pessoas que também estão passando necessidade, e refletir então sobre a necessária esperança e paciência em meio a esse tempo difícil. Uma reflexão oportuna. Poderíamos olhar para os 5 irmãos do rico. E olhando para esses 5 irmãos, refletir sobre o risco que se corre de viver sem responsabilidade diante do breve tempo de nossa vida terrena. Porque assim muitos vivem, fora da igreja e também dentro da igreja.
não ponderam adequadamente o risco de perder o céu. Não ponderam adequadamente a possibilidade de experimentar a condenação. Porque pensam de forma superficial: eu sou muito bom, não faço mal a ninguém, vou para o céu. Então uma reflexão seria uma vida sem responsabilidade, tendo como critério o ensinamento de Deus. Porque há muitos cristãos dentro da igreja que vivem sem comprometimento à sua fé, e isso é uma atitude irresponsável. Mas o foco, sem dúvida, o foco principal é o homem rico, sem nome. Não propriamente por ser rico, já falamos isso em tantas reflexões, e como aparece também em outras parábolas. O problema é a forma como lida com a riqueza. E um parênteses, poderíamos dizer, a forma de quem não é rico lida com a ausência da riqueza, também seria um problema, porque de um lado tem o egoísmo, do outro tem a inveja. Mas, então, a forma como é lidado com a riqueza é o problema do rico. Jesus adverte com uma parábola muito expressiva que os que vivem para os bens, o conforto, a indiferença, o egoísmo, correm o sério risco da condenação eterna. O Sermão da Montanha, mais uma vez, agora nos versículos 24 e 26 do capítulo 6 de Lucas, aparece 3 ais. Ai de vós ricos que estáis fartos. Ai de vós ricos que agora rides. Ai de vós ricos que são exaltados. Ais. Depois diz o texto, por quê? E aí continua o sermão nessa dinâmica de advertência a quem lida de forma errada com seus bens e não tem a devida sensibilidade com as pessoas. E esse evangelho ainda dá margem a uma reflexão social, a uma reflexão de como nós nos colocamos com a questão social em meio à sociedade. E quem trilha esse caminho de reflexão em várias homilias, Papa Bento, Raniero Cantalamessa, que são, enfim, teólogos importantes do nosso tempo, partem desse evangelho para fazer uma reflexão sobre a doutrina social da igreja. No entanto, gostaria ainda de sinalizar outros aspectos, sobretudo ligados aos novíssimos, que é a nossa doutrina das coisas últimas de nossa vida. E aí, esse evangelho nos ajuda a entender que o rico e o pobre não sabiam quando iriam morrer. Se o rico soubesse que sua morte estava próxima, certamente não mudaria o seu comportamento, mas não sabiam. Como outros tantos textos bíblicos adverte que esse encontro com Deus para o julgamento pós-vida virá de modo não esperado. Usa até a imagem do ladrão para dizer que virá de surpresa. A morte virá surpresa para muitos. Então o primeiro ponto é não saber quando morrer, e isso traz para nós a necessidade de vivermos preparados para a morte. Mas eu estou bem, estou saudável, Viver preparado para a morte. Para a nossa morte, para a morte das pessoas que amamos. Porque quantas vezes não só nós não nos preparamos, como também nós protelamos reconciliações, protelamos oferecer coisas boas às pessoas que nos cercam. Segundo, pobre e o rico tiveram destinos diferentes, determinado pelo julgamento pós-morte. Imediatamente após a morte vem o julgamento.
Então não dá mais tempo de mudar o nosso destino. O nosso destino ele é construído ao longo da nossa vida com as nossas escolhas. Pós-morte, julgamento. E o Evangelho ilustra destinos diferentes. Então, existe um céu e existe um inferno. É a revelação bíblica desse texto. 3. O pobre foi para junto de Deus, experimenta paz, alegria, realização. É a glória eterna. O texto mostra que estar junto de Deus é o grande prêmio da vida humana. 4. O rico foi para o inferno, lugar de sofrimento intenso. Não sabemos detalhes, né? Fala-se de fogo, isso são imagens. A verdade de fé é a ausência de Deus é sofrimento. E é um sofrimento intenso. Essa é a verdade manifestada, que nós subestimamos, que nós achamos que mais ou menos vivendo aqui como cristãos, herdaremos o céu, estaremos privados do inferno. 5. A sentença é irreversível. Morte, julgamento, sentença. Diz o texto, quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Depois do julgamento, não teremos mudança de sentença. Não adiantará o arrependimento depois, porque agora temos oportunidade de arrependimento e nós não nos arrependemos. Vi um desenho na internet esses dias. De um lado, a fila da comunhão lotada. Do outro lado, a fila da confissão vazia. Por quê? Porque as pessoas não refletem sobre suas vidas. As pessoas não refletem sobre seus comportamentos. E por não fazer isso, não se confessam. Não se arrependem do que não percebem fazer. Por isso uma fila vazia e a outra fila cheia. Mas como essa fila da comunhão está cheia? Cheia de pessoas que não percebem os seus erros. Cheia de pessoas que não se arrependem dos seus erros. E aí é preciso ter cuidado com a advertência de São Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. Porque quem se aproxima de modo indigno da Eucaristia corre o risco de experimentar a própria condenação por um coração não adequado, não digno, receber o corpo e o sangue do Senhor. Ainda falando um pouquinho sobre essa realidade do Evangelho e sobre a não comunicação que tem entre o céu e o inferno, queria só recordar que dentro de nossa doutrina se fala da comunhão dos santos. E nessa comunhão dos santos existe comunicação entre terra, céu e purgatório. No texto diz, não há comunicação entre o céu e o inferno. Ninguém daí pode vir aqui, nem daqui pode ir aí. Então céu e inferno não tem comunicação, mas há comunicação entre céu, terra e purgatório. Quem está aqui na terra pede a intercessão aos santos. Os santos juntos de Deus intercedem por nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui rezamos pelos nossos falecidos e amigos que morreram e que, se estiverem no purgatório, nossas orações, sacrifícios ajudam a abreviar o tempo no purgatório. Então há uma comunicação entre essas três realidades. Comunhão dos santos é o tema dessa integração. 7. E último aspecto. Quem vive na terra tem a revelação divina para guiar
sua vida e suas escolhas. O rico pedia: manda um morto ir aos meus familiares, adverti-los, avisá-los para que eles não venham para cá. E a resposta é: tem a Escritura, tem os profetas, tem Moisés, que escutem as Escrituras, que escute a revelação bíblica, porque Deus deu a nós a revelação bíblica para que ela pudesse orientar a nossa vida. E hoje, celebrando esse último domingo de setembro, portanto, o domingo da palavra, é preciso dar atenção a essa Escritura que tem o poder de salvar as nossas vidas, que tem o poder de orientar adequadamente nossas escolhas. Mas nós a ignoramos tantas vezes. É só olhar um pouquinho e pensar: qual é o espaço que a palavra de Deus tem todos os dias na sua vida? Porque tem tempo para tanta coisa. E eu gosto de ver o Globo Esporte todos os dias. Gasto lá 15, 20 minutos vendo o Globo Esporte todos os dias. Mas eu também tenho o tempo da palavra. Na sua vida, qual é o tempo da palavra? Porque assim terminou o evangelho de hoje. Quem está na terra tem a Escritura para guiar a vida. Mas não teremos uma revelação extraordinária de Deus. Nenhum familiar nosso virá do céu nos advertir sobre o nosso comportamento perigoso para a salvação. Então o que temos é a palavra, que precisa ser mais valorizada no nosso cotidiano. Concluindo, digo, é preciso viver preparado para a morte. É preciso não esquecermos que existe vida eterna após a morte. Então, não esgote as suas possibilidades de realização humana nessa vida, negligenciando a fé e buscando satisfação a todo custo. Como se não existisse um pós-morte, como se não existisse uma eternidade. Existe a eternidade. Priorize a eternidade. Não podemos esquecer que nossas escolhas e ações definem nosso destino eterno. Não podemos esquecer que esse destino eterno é irreversível pós-morte. A nossa oração pelos que morreram é na esperança de que eles estejam no purgatório. Porque estando no purgatório, nossa oração abrevia o seu tempo. Mas se tiver ocorrido uma condenação que nós não sabemos e não temos como afirmar, nossa oração não mudará mais o destino daqueles nossos que morreram. Vivamos com responsabilidade a vida que recebemos de Deus. Porque esse evangelho nos dá tamanha clareza sobre nossa vida presente e nossa vida futura. Portanto, sejamos responsáveis, trilhemos um caminho honesto e um caminho corajoso de conversão e de mudança de vida, para que um dia possamos estar todos juntos na eternidade feliz, junto de Deus. Amém.